Fala galera, beleza? Primeiro, desculpa a demora em postar esse vídeo. Hoje eu fiquei trabalhando até tarde, assim, dando aula até mais de 8 horas da noite. Então, tô bem cansado, assim. Mas vamos corrigir essas questões. Vamos lá, as questõezinhas da nossa revisão. Só para lembrar para vocês, tá? Essas revisões vão estar aqui embaixo na descrição, onde vocês podem ter fácil acesso a elas, tá? E vamos começar. Questão de número 1 é: explique a teoria mais aceita para o surgimento do universo. Galera, a teoria mais aceita para o início, para o surgimento do universo é o Big Bang, tá? Vamos lembrar, o Big Bang ele não foi uma explosão. O Big Bang foi uma expansão. Era um ponto extremamente massivo, tá? Que ele concentrava toda a massa do universo, que em dado momento esse ponto se expandiu, dando origem a tudo que nós conhecemos, dando origem ao espaço, dando origem aos astros, a absolutamente tudo. E essa teoria também aponta que o Big Bang, que o universo ele está em expansão ainda, né? Como a gente já conversou, é calculado a distância de um astro ao outro todo ano, né, em vários períodos estabelecidos pelos cientistas, e é percebido que essa distância está aumentando, tudo bem? Então, perdão, a teoria mais aceita para o surgimento do universo é o Big Bang, beleza? Então você pode colocar assim no seu caderno. A teoria mais aceita é o Big Bang, vírgula. Caso queiram ouvir com mais calma o que eu estou dizendo, diminua a velocidade, pausa, enfim, é um vídeo, né? A teoria mais aceita é o Big Bang, vírgula, uma vez que se trata de uma expansão de um ponto extremamente massivo que deu origem a tudo que conhecemos. Ponto final. 2. Por que o Brasil não é atingido por terremotos de grande magnitude? Na sequência, explique se seria possível que o nosso território fosse afetado por uma grande tsunami. Galera, olha só. Por que o Brasil não é atingido por terremotos de grande magnitude? Por um único bom motivo. Porque o Brasil está localizado no meio de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Tá? Claro que isso não inviabiliza a existência de terremotos mais fortes no território brasileiro, caso haja uma ruptura da estrutura da placa. Porém, o que gera terremotos mais violentos é o encontro de placas tectônicas ou a separação, geralmente o encontro. E dentro disso, o Brasil, como está no meio de uma placa tectônica, distante dos limites dessas placas tectônicas, o Brasil ele é um terreno, é um território tectonicamente estável. Show de bola? Então, olha só, quem sente os terremotos são aqueles territórios que estão no limite de placas, ou seja, nas bordas das placas tectônicas, onde elas se encontram. O Brasil, como está no meio de uma placa tectônica, o Brasil está tranquilão. Tá? O Brasil não sente tanto esse impacto quando as placas tectônicas se encontram. Tá? Na sequência, explique se seria possível que nosso território fosse afetado por uma grande tsunami. Galera, olha só, possibilidade existe. Tá? Se, por exemplo, um grande vulcão entra em erupção lá nas proximidades com a Espanha, tá? De tal forma que esse vulcão perde metade da sua extensão e tudo isso cai no mar, é óbvio que isso geraria uma tsunami, uma onda bastante expressiva, tá? E poderia sim afetar o Brasil. Porém, galera, isso é extremamente difícil. Em geral, tsunamis são causadas pelo encontro de placas tectônicas, por tectonismo. É o terremoto só que no mar, digamos assim. Beleza? Então, como o Brasil ele está no meio de uma placa tectônica e ele é tectonicamente estável, as chances de ocorrerem uma tsunami no Brasil chegam a serem nulas, tá? Quase zero. Show de bola? Então escreve assim no seu caderno. O Brasil não é atingido por terremotos de grande magnitude. Por quê?
se localiza no meio da placa sul-americana. Ponto. Do lado. As chances de o Brasil ser afetado por uma grande tsunami são muito poucas, uma vez que nosso território é tectonicamente estável. Ponto final. Show de bola? Questão de número 3. Quais são as camadas da Terra? Quais dessas camadas podem ser consideradas sólidas? Galera, lembrem que no caderno de vocês tem um esqueminha que eu fiz, um desenho maneiríssimo com todas as camadas da Terra. Tá? No livro de vocês também tem, que facilita com que vocês visualizem essa questão. Beleza? Olha só, vocês podem responder colocando apenas litosfera, manto e núcleo. Ou crosta, manto e núcleo. Mas vocês podem colocar também litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. O que não dá para vocês fazerem é colocar litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo. Ou litosfera, astenosfera, manto. Não. Isso aí não pode. Ou você coloca crosta terrestre ou litosfera, manto terrestre e núcleo. Lembrando que esse manto se divide em manto externo, manto interno, e um núcleo também em núcleo interno, núcleo externo, núcleo interno. Beleza? Ou você coloca litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Tudo bem? Então, eu vou ditar uma resposta bem direta, tá? Bem tranquilinha para essa questão. Então, vamos lá. Quais são as camadas da Terra? Crosta terrestre, manto e núcleo. Beleza? Lembrando que se você não quiser colocar crosta terrestre, quiser colocar litosfera, tá tudo bem, tá? Até porque a litosfera se divide em crosta continental e crosta oceânica, tá? Mas tem aquelas outras camadas que eu já falei para vocês também, tá? Na verdade, são as mesmas camadas dentro destas que eu já falei para vocês. Por exemplo, a astenosfera está dentro do manto externo, beleza? Então, vocês escolhem quais termos vocês querem colocar. Só que, novamente, não dá para misturar, tudo bem? Show de bola? No caderno de vocês tá o desenho facilitando a visualização, tá? Então, mas para agora, enquanto resposta, coloca aí crosta, manto e núcleo, tá bem? E quais dessas são camadas que podem ser consideradas sólidas, galera? Crosta terrestre e núcleo interno. Beleza? Tranquilo? E aí vai daquela questão que eu falei com vocês. O núcleo se subdivide em dois núcleos. Duas camadas dentro do núcleo. E o manto em mais duas camadas. Tá? Então, olha só, vamos lembrar. O núcleo interno, ele é mais conhecido como sólido, tá? Tem características de um sólido por conta da pressão absurda que existe lá e da concentração de metais existentes ali. Beleza? E a crosta, a litosfera, é onde você está nesse exato momento, que é sólida. Beleza? Então são essas duas camadas que são sólidas. A crosta ou litosfera, tá? E o núcleo interno. Show de bola? Então, foi essa 3, questãozinha de número 4. Aponte os movimentos desenvolvidos pelas placas tectônicas explicando cada um deles. Galera, os movimentos são movimento convergente, movimento divergente e movimento transcorrente, tá? Claro que esses são movimentos orogenéticos, né? A gente pode colocar os epirogenéticos também, tá? Mas na verdade, vamos deixar a epirogênese por último, porque é muito simples, é basicamente movimento vertical sobre
a crosta terrestre, tá? Vamos focar nesses 3 primeiros. Movimento convergente de placas tectônicas se dá quando placas tectônicas se encontram. Movimento divergente de placas tectônicas se dá quando placas tectônicas se separam. E movimento transcorrente de placas tectônicas se dão quando duas placas desenvolvem esse movimento aqui, ó. É quando elas dão uma roçada uma nas outras. Quando duas placas tectônicas desenvolvem esse movimento transcorrente, né? É quase como se elas estivessem roçando umas nas outras, beleza? Nesse sentido até mais vertical. Já a epirogênese é quando há um movimento vertical sobre as placas tectônicas, gerando relevo, tá? Fica a menção a esse movimento, mas eu quero que vocês coloquem na prova esses 3 primeiros que eu falei: convergente, divergente e transcorrente, tá? A explicação de cada um deles eu já falei aqui quando eu os estava explicando. Bom, então agora a questão de número 5. Explica a teoria da deriva continental. Pessoal, olha só, a teoria da deriva continental foi uma teoria criada por Alfred Wegener, tá? Que dizia o seguinte: cara, há milhões de anos atrás, os continentes já foram conectados, formando uma única massa de terra gigantesca conhecida como Pangeia. Beleza? Então a teoria da deriva continental é isso que eu acabei de falar. Alfred Wegener defendia que há milhões de anos atrás existia uma única massa de terra. Essa única massa de terra era conhecida como Pangeia, circundada por um único oceano chamado Pantalassa. Beleza? Isso era a teoria da deriva continental. E ao longo dos anos, esse supercontinente foi se separando. Vamos lembrar, a questão das placas tectônicas, do movimento convergente do magma, fazendo com que essas placas se movimentem, está dentro da teoria da tectônica de placas. A tectônica de placas ela vem depois da deriva continental, beleza? Porque, vamos lembrar que eu falei em sala de aula, quando Alfred Wegener propõe a teoria da deriva continental, a comunidade científica meio que ri dele, achando que ele estava muito louco, que não tinha nada a ver. Só que ao longo do tempo, quando novas descobertas científicas vão sendo feitas, percebem a existência das placas tectônicas, percebem o movimento convergente do magma, e aí falam, pô, aquele doidão estava certo. E aí atualizam a teoria da deriva continental. A atualização da teoria da deriva continental é a teoria da tectônica de placas. Beleza? Então, se você quiser escrever como gabarito para o que é a deriva continental. Deriva continental é a teoria criada por Alfred Wegener em que, há milhões de anos atrás, existia um único supercontinente conhecido como Pangeia. Ponto. É isso, tá? 6. No Brasil existem dobramentos modernos? Expliquem sua resposta. Não, no Brasil não existem dobramentos modernos. Por quê? Porque o dobramento moderno é o tipo de relevo criado a partir do encontro de placas tectônicas. Se o Brasil está no meio de uma placa tectônica, ele é tectonicamente estável, ele não tem formação de dobramentos modernos. Vamos lembrar, novamente, dobramento moderno é o tipo de relevo formado pelo encontro de duas ou mais placas tectônicas. Se o Brasil não está no limite de placas, se o Brasil está no meio de uma placa tectônica, o Brasil é tectonicamente estável. Se ele é tectonicamente estável, ele não sofre com a formação de dobramentos modernos por conta do encontro de placas tectônicas. Beleza? Então, não existem dobramentos modernos no Brasil. Por quê?
porque o Brasil se encontra no meio da placa sul-americana. Beleza? Questãozinha 6 já foi. Questão de número 7, que é a última, tá? Explica o processo de formação de vulcões. Galera, olha só, vulcões vão ser formados quando você tem uma pressão do magma sobre a crosta terrestre, e a partir dessa pressão, de baixo para cima, você tem a formação de relevo, e esse tipo de relevo é o vulcão. Vamos lembrar, você tem a crosta terrestre aqui e o vulcão fazendo pressão aqui embaixo, ó, sobre a crosta. Ó, percebam que ele está fazendo relevo, estão vendo? Chega uma hora que esse magma, de baixo para cima, ele transborda, ele sai. Isso nós chamamos de vulcão, tá? Geralmente, eles se desenvolvem quando nós temos um movimento divergente de placas tectônicas. Porque as placas tectônicas vão cada uma para o seu lado, beleza? Cria-se um espaço ali na separação entre litosfera e manto terrestre, e nesse buraquinho, nessa separação, o magma sobe, encontra com a crosta, faz pressão de baixo para cima e forma assim um vulcão. Beleza? Então, como resposta, você pode colocar para mim: o processo de formação de vulcões se dá a partir da pressão desenvolvida pelo magma sob, esse B é mudo, tá? SOB, sob a litosfera. Beleza? Ou a crosta terrestre, o termo que você quiser colocar. Tudo bem? Galera, olha só. Fechamos a correção da nossa revisão, tá? Muita atenção a essa correção de agora, beleza? Assistam quantas vezes forem necessárias, beleza? E lembrem também de fazer as folhinhas, tá, gente? Olha só, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fui!